Tema. Glória a Deus. Vamos escutar a palavra, né, Márcio? Jesus falou um dia assim: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Que o mundo não conhece, não vê, mas vós já o tendes, porque está dentro de vós. Por isso que Jesus falou: a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que entram por ela, porque é poucos que serão salvos. A gente está vivendo um tempo onde a apostasia está enumerada. Não dá para diferenciar um do outro. Não sabe se é crente, se é ímpio, se é gente decente de Deus ou se é gente indecente de Deus. Está uma confusão. Mas Jesus fala aqui em Lucas 13: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Então Jesus aqui, ele está falando a respeito da porta estreita. Lá em João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, que se o homem entrar por ela, ele encontra a salvação. Por isso que a porta é estreita, o caminho é apertado. Quem quiser, falou Jesus, venha e beba de graça da água da vida, porque esta água fará no homem uma fonte de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. O mesmo Jesus, aclamado por muitos, criticado por alguns, reprovados por outros, odiados, porque Jesus veio pregar a palavra do Pai. Ele veio ensinar o caminho que conduz o homem até Deus. Fora dele, o homem não consegue. O que apenas o homem encontra são atalhos, são reviravoltas. O que o homem vai encontrar fora de Deus, fora de Cristo, seu Filho, são apenas atalhos que o levará apressadamente para a perdição, para a condenação. Por isso que muitos estão pensando que estão andando com Jesus, sendo que na verdade não estão. São companheiros dos deleites, são companheiros da concupiscência da carne, são companheiros desta vida, deste reino. Jesus falou que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que procurar salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a dele, salvar-se-á. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Jesus é a luz que veio ao mundo, e ele veio propor para o homem a vida, o caminho estreito, a salvação eterna. E ele não obriga ninguém a cumprir de nenhum dos seus mandamentos, mas ele propôs para o homem a vida ou a morte, bênção ou maldição, vida com Deus ou vida sem Deus, andar com ele ou andar sem ele. O homem escolhe, porque o homem tem um direito de escolha, ou a vida ou a morte, ou o céu ou o inferno. Porque alguns estão pensando que mesmo vivendo numa vida errada aqui na terra, mesmo vivendo na desobediência à palavra de Deus, eles mesmo assim alcançarão a vida eterna. Só que estão enganados, estão iludidos com seus feitos, com as suas filosofias, com seus entretenimentos, com suas paixões infames.
Jesus ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A maior dificuldade do homem é negar a si mesmo, porque ele vai ter que dizer não para a sua carne, dizer não para o futebol, dizer não para as coisas da terra, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por isso que aquele que trocar esta vida, aliás, aqueles que ganhar esta vida, eles irão perder a vida eterna, porque estão trocando o mais precioso, a salvação. E não foi por mérito nosso a salvação, não é por mérito de nenhum homem aqui na terra, foi pela graça que Deus, por favor imerecido, deu Jesus na cruz para morrer. Pelos nossos pecados. A Bíblia diz que a cédula do pecado, Jesus a cravou na cruz. Ele rasgou, através da sua morte, o véu do templo, que impedia qualquer homem de se achegar a Deus, em clamor, em humilhação, para pedir a Ele misericórdia. Por isso que a morte de Jesus é suficiente. O seu sangue vertido na cruz é poderoso para perdoar qualquer pecador, seja ele prostituta, seja ele ladrão, seja ele roubador, matador, homicida. Jesus, o seu sangue tem poder. Por isso que Deus deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam a condenação do inferno. Porque lá em Mateus 23, versículo 33, Jesus falou para os religiosos: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Há uma pergunta que Jesus dirigiu a eles, só que eles não puderam responder. Pelo contrário, eles queriam de todos os custos matar Jesus. Eles procuravam uma ocasião para poder condenar Jesus, para colocar Jesus no réu dos homens. Só que Deus, na sua presciência, sabia de tudo isto, e mesmo assim, por amor do pecador, pelo pecado que o homem causou na desobediência lá no Jardim do Éden, Deus proveu o Cordeiro Imaculado. Deus proveu para a solução do pecador, a resposta para que o homem chegasse a Deus. Só que muitos não querem, porque a soberba no coração é alto. O homem pensa que o direito de ir e vir vai tornar ele um Deus aqui na terra. Ele pensa que a sua fortuna já é suficiente. Ele pensa que o muito dinheiro que ele tem não precisa de mais nada, não precisa de Jesus. Ele pensa que ele pode sobressair sobre tais situações, pode até comprar o remédio para a sua enfermidade, pode comprar qualquer coisa aqui na terra para solução ao seu problema, mas nunca que o homem vai conseguir comprar a salvação. Nunca que o homem vai conseguir comprar a Deus com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro para Deus não tem valor. O que tem valor é a sua alma, a salvação que Ele propôs na cruz do Calvário, através do seu Filho unigênito. Por isso que Jesus falou: porviai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Sabe por que não querem entrar pela porta estreita? Porque Jesus vai falar: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, Jesus falou: negue-se a si mesmo. Mas vai tentar negar a sua natureza humana, vai tentar negar o orgulho que no seu coração existe,
vai tentar negar a soberba, a vaidade, a avareza do seu coração, vai tentar dizer não para os ídolos deste mundo, para as concupiscências. Para as concupiscências da carne. Sabe o que é concupiscências? Desejos. Desejo da carne, de fazer aquilo que você gosta. Por isso que muitos vão ficar de fora, porque deixou de buscar o perdão, o arrependimento em Jesus, para buscar em religiões, para buscar na política, para buscar na cultura, no lazer, no esporte. Trocou Jesus pelos meros ocasionais aqui da terra. Trocou Jesus pela vida passageira que o homem leva aqui na terra. Porque Jó disse que a vida é como uma sombra. O salmista Davi falou que é como o vento. Então o homem aqui vive na terra 90 anos, aliás 70. O que passa de 70, 80, 90, no máximo 120 anos. E é com enfado e muita canseira. Quando o homem se aproxima de 90, 97, já está cansado, está todo enfadado. Precisa de ajuda de cadeira de roda, de amoleta, para tentar dar continuidade. Mas Deus, Ele prometeu para o homem a vida eterna. E Paulo falou que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Aqui está a verdade de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras que testificam e testemunham de Jesus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem Deus enviou. Por isso que Deus enviou o Cordeiro Imaculado. O profeta João Batista, no dia seguinte ele viu Jesus vindo, e ele falou com alta voz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que quando Jesus fala para aquele homem, que saiu do meio da multidão, para perguntar para ele uma pergunta sábia, ele falou para Jesus: quantos que são salvos? Quantos que vão ser salvos? Qual é a estatística? É quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra. Se fosse hoje, Jesus daria uma resposta para ele, da mesma resposta que falou para ele naquele tempo: poucos. Jesus não falou estimativa de valores, Jesus não falou porcentagem, ele falou que são poucos. O que nos entende, a resposta é o que ele fala lá em Mateus 24, como foi nos dias de Noé. O apóstolo Pedro falou que só 8 vidas se salvaram daquele dilúvio. Então naquele tempo viveram muitos habitantes naquela terra, muitos homens, muitas mulheres, mas só 8 foram salvos. Só 8 conseguiram escapar do juízo de Deus, do grande dilúvio que destruiu toda aquela humanidade. Deus teve que começar de Noé, as gerações futuras, porque o Espírito de Deus não poderia mais contender com o Espírito do homem, porque o homem é maldoso, o homem é malvado, o homem é ruim, o homem não presta. O homem só tem em seu coração prostituição, adultério, morte, confusão, brigas, só deseja o mal para o próximo, e até a Deus eles blasfemam contra ele, eles odeiam a Deus, porque o que o homem fala é da boca para fora. Falam que amam a Deus, mas as suas obras dizem que não, porque aquele que ama a Deus, consequentemente terá que amar o seu próximo, porque o grande mandamento da lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Só que Deus falou: eu vou destruir o homem que eu formei, eu vou destruir o homem da face da terra, vou acabar com a gracinha deles, porque no tempo de Noé só compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca com a sua esposa e sua família, até o dia que Noé fechou a porta pelo lado de dentro e Deus selou com betume pelo lado de fora, significando que aquele que quisesse
mesmo batendo na porta, não iria conseguir entrar para dentro da arca. Mas hoje, pela graça, Jesus é a arca que representa para nós a salvação vinda de Deus. E dada pelo próprio Deus, como resgate a muitas vidas, porque Jesus, disse o profeta Isaías, verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, nós não fizemos caso nenhum por Ele, porque Ele não tinha formosura nenhuma para que pudéssemos desejar, disse o profeta Isaías. Mas é engraçado que a igreja católica romana desenhou um Jesus de olhos azuis, cabelo liso, loiro, bonito, não tem nada a ver com o Jesus das Escrituras, mas para agradar o pecador, para agradar o pecador, aí o mundo criou muitos Jesus. Tem o Jesus da prosperidade, tem o Jesus que dá isso, dá aquilo, realiza outro. Tem Jesus para toda a espécie, para toda a qualidade. Mas o Jesus que Deus deu ao mundo foi para salvar o pecador. E Ele vem pregando: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vós. A porta é estreita, quem quer ser salvo, procura andar nela. Jesus falou que aquele... Jesus falou que aquele que quiser... Glória a Deus. Então a salvação, ela é gratuitamente. O salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é gratuito. Por Cristo Jesus, salvação de todos aqueles que professam a Ele. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus, porque tem este firme fundamento, este selo de Deus. E aqueles que professam a Cristo, eles se apartam da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Prática do pecado, prática do errado. Mesmo o homem sabendo que é errado, mas ele quer continuar na prática. Isto é iniquidade. Mas Jesus, Ele veio perdoar, salvar. The Bluetooth device is connected. Dá pra pregar, mas tá parando demais, né? Glória a Deus. Amém, irmãos. Acho que é o problema aqui do fio da caixinha, mas eu vou ver isso aí mais tarde. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.